Quando o mundo achava que travava uma guerra desafiadora contra o coronavírus, quando o mundo encontrou uma forma de enfrentar a tal da Covid, quando o mundo passou a enxergar uma porta de saída para essa guerra global, quando o mundo começou a anunciar o processo de reabertura, já iniciando uma fase de pós-guerra, países falando em retomar totalmente a economia, em desfazer totalmente os modelos de controle, o mundo é sacudido por uma guerra, mas uma guerra convencional. Uma guerra de seres humanos contra seres humanos, não de todos os seres humanos contra o vírus. A invasão russa no território da Ucrânia. Depois de várias semanas de diálogos que não deram em nada, depois de vários anos de discussão sobre as ações da OTAN, da Rússia, expansão daqui e dali no leste europeu, a gente viu os principais atores da política internacional falando, eis que, pá, a guerra eclodiu. Lembrando uma frase famosa de um general alemão que viveu na Alemanha do século XIX, Clausewitz. Clausewitz dizia: a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. Mas é uma coisa assustadora. A gente prefere a política de todos os meios do que a guerra em si. E essa guerra não tem como a gente não lembrar das movimentações da Alemanha dos anos 30, quando remilitariza uma região na Renânia, depois faz a anexação da Áustria, depois pega um pedaço daquela que depois viria a ser desmontada, que é a Tchecoslováquia, região dos Sudetos, para daí então entrar na Polônia e pá, Segunda Guerra Mundial eclodiu. Nem a França, nem o Reino Unido se sentiam prontos para enfrentar o avanço da Alemanha, não queriam, e também não achavam que tinham que se mexer quando houve a invasão dos Sudetos, esse pedaço da região da então Tchecoslováquia. E a guerra, todo mundo sabe o que aconteceu, isso vai estourar, depois de Polônia, vem Dinamarca, vem Noruega, vem Luxemburgo, Bélgica, França e tal. Ninguém sabe dizer exatamente qual é o plano russo. Ninguém sabe dizer se o plano russo guarda alguma semelhança ou não com o plano alemão. Não é um plano expansionista no sentido de ocupar territórios que nunca foram russos, soviéticos. Mas ninguém sabe se ele vai avançar sobre outros territórios. Ninguém sabe qual vai ser a postura da China, que até o momento não reconhece a existência de uma guerra, mas de uma manobra militar. Ninguém sabe se a guerra vai ganhar contornos mais complexos, como a entrada da OTAN vai se dar, se é que vai se dar, como vai se dar, já se deu em outras ocasiões. Como disse a presidente da União Europeia, numa entrevista que deu agora, alguns momentos atrás, ela falou: Putin levou a guerra para a Europa. E por trás dessa movimentação do Putin, mais uma mexida no mapa europeu. O mapa europeu vem se redesenhando ao longo dos últimos 100 anos. Se alguém entrar no Google e procurar redesenho do mapa da Europa, tem vídeos mostrando o que aconteceu ao longo dos tempos, né? Impérios que se montaram, impérios que se desmontaram. O Império Turco-Otomano, de onde saíram Grécia, Bulgária, Romênia. Império Austro-Húngaro, você tem Áustria, você tem Hungria, Tchecoslováquia, que depois também foi implodida. Iugoslávia, que também foi implodida, principalmente Iugoslávia. Império Russo,
aí sai de lá a Finlândia, sai de lá a Estônia, a Letônia, a própria Ucrânia. Você tem a montagem da União Soviética, com um monte de países, usa as mesmas: Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia. Isso na parte europeia, fora a parte asiática. Então, a guerra começou. A guerra começou. E a pergunta que se faz agora é: quando ela acaba, como ela acaba? Qual vai ser o custo em vidas? Qual vai ser o custo econômico? Qual vai ser o custo político? Qual é a responsabilidade e o papel dos principais atores que hoje o mundo não enxerga em suas lideranças grandes figuras capazes de conduzir esse debate com firmeza, embora você tenha uma dependência menor das figuras e uma dependência maior das instituições. Como é possível interromper o avanço russo? Como o Ocidente vai atuar para que não se inicie uma outra guerra? Porque essa guerra que está aí é uma guerra filhote comparado ao que pode acontecer. A gente não sabe. Depende dos movimentos russos, depende do movimento da OTAN. O Putin reclama da ação da OTAN, que expandiu a organização para o leste europeu. A OTAN reclama da reação do Putin, dizendo que os países são livres para entrar na OTAN. Hoje a OTAN com 30 países membros. É uma tensão complicada. A gente viu na nossa história guerras, várias guerras, depois da Segunda Guerra Mundial. Guerra na Coreia, no Vietnã, Angola, Afeganistão, né? Irã, Iraque, Líbano, Congo, Egito. Vários países conheceram a guerra. Israel conheceu a guerra, viveu em guerra, o ambiente de guerra. A gente teve a Guerra do Golfo, a gente teve a própria Rússia, né, com Geórgia, Iugoslávia, implosão, discussão da Rússia com a região da Chechênia, e por aí vai. A entrada da OTAN mesmo, né, na questão da Iugoslávia, Afeganistão. Mas agora a gente está falando de uma tensão, vou chamar de tensão por enquanto, envolvendo atores como Estados Unidos, China e Rússia. Aí é um jogo completamente diferente, um jogo muito pesado. Então qualquer movimento não é um movimento em que estes atores entram para discutir com outros atores. Então, questões envolvendo Guerra do Golfo, em que você tem a entrada nos Estados Unidos, ou Iugoslávia, quando você tem a entrada da OTAN, é uma coisa completamente diferente quando o ator principal deste movimento militar inicial é a Rússia, com um poder bélico muito grande, com um poder econômico extremamente elevado em cima de Alemanha, Brasil. E claro, o nosso posto de observação, Brasil. Um país que não participa desses debates com importância, mas pode pagar um preço elevado diante da sua postura. Então a postura brasileira tem que ser uma postura muito cuidadosa. A adesão a um lado ou a outro, uma participação mais ativa, achando que tem o peso que tem no Mercosul, não tem. E temos dependência econômica. Nós temos a questão dos fertilizantes, que é uma coisa complicadíssima. Se a gente fizer um trabalho extraordinário, mas extraordinário, o nosso grau de dependência de importação de fertilizantes, justamente na região do conflito Rússia, vai mudar daqui 20, 30 anos. Hoje não tem chance. Então a gente tem que ter muito pé no chão. Nossos interesses têm que estar em primeiro lugar, sem deixar de aderir às questões mais importantes. Então é um grande desafio.